Tô aqui para dizer que são 8 segredos para o paciente, para o dentista fidelizar seus pacientes. Dentro desses 8 segredos, o número 1 você tem que ter um diferencial. Você tem que ter um diferencial. Você não pode fazer tudo igual. Porque se você faz a mesma coisa igual a todo mundo, não tem diferencial nenhum. Não tem por que ele retornar em você. Porque a fidelização é quando o paciente gosta tanto do seu trabalho que ele vai em você. Ele vai no seu atendimento. Às vezes você mudou de cidade e ele vai. E acaba, então, fazendo esse tratamento. Uma pério valorizada é quando você é um dentista único. Você é um dentista de valor, porque ele vai em você, ele vai no seu consultório. Aí, a gente aprende nos cursos que tem que fazer assim, tem que fazer assado, vai fazer uma profilaxia, vai fazer o jato de bicarbonato, polimento, da maneira que você faz, mas faz sempre igual e é sempre igual. Aí o paciente entende que é igual, ele vai em você, ele vai no outro, ele vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai no outro, e todo mundo é igual. Como todo mundo é igual, o que ele vai fazer? Pesquisa de preço, porque é igual. Como é igual, ele pesquisa. Então começa aquela ligação assim, alô, eu queria saber quanto que é a limpeza. Ah, é tanto. Ou às vezes não vai dizer o quanto é, ou ele descarta. Ah, a doutora vai precisar conversar. Aí ele descarta. Olha, se é tudo igual, ele vai fazer pesquisa de preço. Portanto, o segredo número 1, você tem que ter um diferencial. Ai, mas como é que eu faço o diferencial? Acompanhe aqui no Pério Diária. Aqui eu ensino como você vai fazer uma profilaxia apaixonante, como você vai fazer uma periodontia apaixonante, como você vai fazer do seu tratamento um tratamento único, maravilhoso, diferenciado, que o paciente adora, que ele sinta que ali vale a pena. Tudo isso só da pério básica. Essa pério básica que todo mundo acha que é só limpezinha e que a gente às vezes pensa que ninguém está percebendo, o paciente está percebendo que não está tão legal assim. Porque ontem à noite apareceu um comentário lá no YouTube que fala assim, os dentistas cobram caro e o serviço não é bem feito porque eu voltei para casa e já tinha tártaro. O paciente está percebendo. E às vezes ele precisa frequentar o seu consultório para entender que para você fazer a amostra do seu trabalho. E aí tem um grande perigo, tá? Você faz igual a todo mundo, o paciente começa a pesquisar preço, e porque o paciente entende que é tudo igual, e aí você começa a entender, o meu consultório está vazio, os pacientes estão pesquisando preço. Aí você começa a entender que o paciente quer preço. E você, dentista, equivocadamente, abaixa o preço. E se você abaixa o preço, você vai ter que diminuir alguma coisa. Geralmente você diminui ou custo ou você diminui tempo e vai ser obrigado a fazer corridinho. Aí você faz corridinho e sobra cálculo, o paciente volta para casa, ele sente, o dente está muito áspero, está ruim, não deu certo. E você entra numa espiral decrescente de que tudo começa a ficar pior porque você não consegue fazer com o tempo, e se fizer com o tempo você entende que o paciente ele não quer isso daí, que ele quer preço, e a lógica do pério diário é o contrário. A gente vai fazer uma profilaxia maravilhosa, apaixonante, valorizada, diferenciada, com preço justo por tudo aquilo de qualidade que você está agregando de valor e colocando no seu tratamento, e o seu paciente vai adorar, ele vai achar que aquilo é maravilhoso e ele vai entender que você tem um diferencial que vale a pena ir no seu consultório, porque é um preço justo, único, maravilhoso, e ele vai estar fidelizado com você, que é o dentista bom, que conseguiu mostrar tudo isso de valor, ele paga o preço justo que você tem cobrado, eles têm o sentimento que vale a pena, que foi muito bom, que ele entendeu. Segredo 2, tá? Você tem que explicar de um jeito que o paciente entenda. Por quê? O segredo da fidelização não é ficar insistindo, não é ficar falando, não é virar dentista disco riscado, que tem que escovar os dentes 3 vezes ao dia, que tem que passar fio dental 3 vezes ao dia, que tem que voltar no consultório de 6 em 6 meses. Isso todo mundo fala. Todo mundo fala. Se você não explicar de um jeito que ele entenda, o paciente não vai voltar. O que é explicar de um jeito que ele entenda?
Daqui, semana que vem, eu começo um evento. Nesse evento que a gente está começando a fazer esse aquecimento, eu mostro as histórias que colam na cabeça, criadas aqui pelo Pério Diária, para o paciente conseguir entender o quanto vale a pena ele ser acompanhado por você, para que ele consiga entender qual é a lógica da etiopatogenia da doença cárie e da doença periodontal. Eu conto no evento semana que vem. Aí, depois que ele consegue entender qual é a lógica de, é por isso que eu tenho cárie, é por isso que eu tenho gengivite, você muda de nível de ficar só convencendo que tem que voltar, tá na hora de voltar. Alô, aqui é do consultório da doutora fulana. Eu tô entrando em contato para dizer que já chegou na hora do retorno. Vai retornar? Retornar por retornar não faz sentido nenhum. E se isso não ficar feito do jeito certo, acontece como as clínicas, a minha auxiliar agora, ela trabalha numa clínica, ela falou que ela tinha uma lista de 400 pacientes de retorno e ela tinha mais ou menos, olha, se retornasse em 30 é muito. Por quê? Porque fez do jeito errado. Por quê? Acaba ligando para o paciente do nada, do além, que tem que retornar. Não foi feita essa transposição de explicar para o paciente a importância. Não é convencer, é conscientizar. Convencimento é quando você usa dos seus recursos para ficar falando que tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assado. A conscientização é fazer com que a pessoa entenda de verdade qual é a lógica disso e tudo isso está pautado numa coisa absolutamente ética e honesta de melhor para o paciente. E o paciente, quando ele entende que o meu profissional quer o meu bem, ele começa a gostar demais de você e você se torna um dentista de confiança. O que pode estar acontecendo quando o paciente fala assim, agora eu não estou precisando, é porque ele não entendeu. E agora eu não tenho nada me incomodando, ele não entendeu. E nós precisamos usar de todos os momentos para explicar. O item 3, tá? Você tem que entender de vendas, porque você vai vender saúde. Você aprendeu um monte de coisa, de todas as áreas, aprendeu técnica, aprendeu método, mas você não aprendeu a vender este procedimento. E quando eu não tinha tudo isso, quando eu não sabia tudo isso que eu sei hoje, eu designava para minha secretária o papel de vender. Então, olha, vai lá e acerta com ela. E pronto, não quero nem pensar nisso. Esse foi um grande outro equívoco, porque designava para ela, deixa ela vender. A gente vende. A gente vende uma ideia. O paciente entende. Ele tem que entender o quanto isso é importante. Agora vamos falar sobre vendas. Como é vender profilaxia, vender saúde, vender odontologia? Sim. Se você for incapaz de vender a ideia da importância de uma manutenção preventiva, escuta essa. A manicure vale mais do que uma limpeza dentária. Se você for incapaz de vender a ideia de uma manutenção preventiva de verdade, da importância dela, a lavagem e o pretinho dos pneus do carro do seu cliente vão ser mais importantes do que a manutenção preventiva. Tá tão implícito para todo mundo que tem que ficar com a unha pintada, cabelo pintado e o carro lindamente lavado. E nós, dentistas, estamos falhando em mostrar o valor disso e vender isso, que o paciente vai lá e ele acha caro o tratamento odontológico, ele acha mais caro ainda uma limpeza, uma manutenção preventiva, mas ele vai lá e paga a lavagem do carro, a lavagem completa. Junta dinheiro e limpa o seu dente antes de limpar o carro, ou lava o carro em casa, lava o carro no vizinho, porque vai ficar mais barato do que você estragar os dentes. Se o paciente está pensando nisso, ou se ele faz isso, é para a gente ter como feedback que é uma falha nossa em explicar isso para o paciente. Quem vai conscientizar o paciente somos nós, dentistas. Nós, eu, você, a gente vai estar plantando sementinhas de conscientização em todo lugar. E uma vez que ele esteja conscientizado, ele vai vir ou no meu consultório, ou vai no seu, você vai falar na sua rede social, eu vou falar na minha, a gente vai estar falando sobre isso, sobre a importância da manutenção. E a gente vai vender. Ai, professora, mas como é esse item 3, que é vender saúde? Como assim? Um processo de vendas é sempre mostrar o benefício daquele produto ou serviço. Então, imagina
que você entra numa loja de celulares, todos os celulares, eles são iguais. Aí você olha para um celular, olha para outro celular, olha para outro celular. E aí todas as plaquetinhas dos celulares, eles estão mostrando os diferenciais ou os benefícios de cada celular. Se uma criança olhar e falar assim, é um monte de telinha quadradinha. Só que quem já entende mais vai saber assim, um tem tanto de memória, outro tem tanto de câmera, outro tem tanto de resolução. E você, dentista, que vai vender, você vai mostrar o benefício. E o que está acontecendo é que a gente está vendendo só o procedimento e está falando assim, tem que fazer uma limpeza, tem que fazer limpeza. Oi, está na hora do retorno, tem que fazer limpeza. E o paciente não volta. E ele precisa entender tudo isso, ele precisa fazer esta compreensão do benefício. Aí a gente falha, sabe por quê? Porque a gente não tem na ponta da língua os benefícios de uma manutenção preventiva. Então, agora eu vou falar da periodontia sem ser doença. Benefício da manutenção preventiva. O benefício é que você vai manter os dentes na boca. Você não vai ter uma cárie. É uma cárie que você está deixando de ter. É uma endodontia que você está deixando de ter. E, às vezes, aquilo vai ser um aumento de coroa clínica, uma endodontia, um pino, uma coroa. E às vezes aquilo vai ser uma exodontia. Ah, mas se eu não tiver dinheiro para tratar, arranca o dente. Não, aí você tem que explicar que você arranca o dente de trás, o dente vai fazer migração patológica, na migração patológica vai ter perda de dimensão vertical, vai estar batendo o dente da frente, vai entortar o dente da frente também. E aí fica inclinadinho, começa a atrapalhar. Ou começa a ter dor articular porque perdeu muito dente de trás. Não, o dente de trás é importante, ele não tem só a função de estética. Tem que explicar tudo isso para o paciente. Se o paciente tem suscetibilidade para doença periodontal, deixar de voltar na manutenção preventiva vai virar uma perda óssea, vai virar uma mobilidade. Ah, mas daí é só fazer enxerto. Não dá para enxertar, não dá. Vai fazer enxerto previamente a implantes e olha lá, porque não é para todo caso. Ah, mas daí se estragar a gente conserta, vai no dentista. Consertar é mais fácil de cuidar. Tá vendo todos os benefícios que eu falei da manutenção preventiva? Para não ter problema? Olha, você fez todo um trabalho odontológico e agora vai economizar na manutenção preventiva, porque depois aquilo ali vai ficar tudo ruim, pode virar perda óssea. Aí todo aquele trabalho odontológico, ele pode ficar com o dente móvel, porque aí fez endo, pino, coroa, pronto. De repente deu alguma coisa, doença periodontal, trauma oclusal, aquele dente que você investiu numa endo, num pino, numa coroa, ficou com mobilidade periodontal. E aí, vai perder? Vai perder e colocar implante? Nossa, mas eu já gastei. Aí o paciente fala, eu já gastei tanto nesse dente. Já gastou muito nesse dente mesmo, virou aumento de coroa clínica, endo, pino, coroa. Aí agora ainda perdeu, né? Virou doença periodontal, teve perda óssea no vizinho, virou exodontia, vai virar implante, e o implante no indivíduo suscetível é super risco de doença periimplantar. Vocês conseguiram entender a importância da manutenção preventiva? Isso é venda. E se você compreender isso que eu falar dos benefícios, é o processo de venda. Como eu falei assim, o processo de vendas é a dica 3, tá? São 8. Na dica 3, você tem que saber vender. Se você não souber vender, mostrar os benefícios, igual alguém está vendendo celulares, quais os benefícios, qual a vantagem de um, qual a vantagem do outro, por que ele tem que fazer isso, não vai. E os dentistas ficam pensando que o paciente vai adivinhar que ele vem valorizando a profilaxia, ele não vem de fábrica. Só acontece isso se nós valorizarmos isso. E isso eu vou ensinar. E tem outra coisa, tá? Tem que dizer o que ele vai perder. Então, você vende o sonho e vende o pesadelo. Tudo aquilo que ele vai ganhar, tudo aquilo que ele vai perder. Se não ficar claro isso, ele não volta. E não volta, e depois é por isso que você não fidelizou o seu paciente, aí você vai ter que ficar brigando em captação, vai ter que investir pesado em marketing para ter paciente de volta, ou vai amargar uma agenda que não tá lá aquelas coisas, né? Vamos lá. E a dica 4. A dica 4 dos 8 segredos que fidelizam, você vai oferecer uma experiência em saúde. Esta experiência em saúde é transformar uma sessão de periodontia num momento agradável. Então, já se foi a época que o paciente sentava, a gente fazia as coisas na boca dele, ele tolerava, ele aguentava e ele
Fazer o quê? Ele estava resignado que era assim. Nos dias de hoje, com a odontologia, com tudo isso de concorrência, e o problema não é a concorrência, porque a concorrência nos melhora. E nesta melhora, que vai ser a concorrência, a gente vai estar oferecendo coisas tão melhores, e quando a gente oferecer uma coisa que é realmente melhor, diferenciada, uau, vale a pena, ele vem no seu consultório. E daí ele vem no seu consultório, vai participar, vai estar na cadeira e ele vai viver aquilo como uma experiência. O que é fazer do consultório uma experiência? Na profilaxia, que é o que a gente fala do periodiária, é o ultrassom que não dói, é uma profilaxia que não dói, que não dá choque, é usar borrachinha de polimento, é conseguir fazer um polimento maravilhoso, é ter cheirinho de aromaterapia no fundo, é ter música, é ter mãos leves, é conseguir fazer uma profilaxia absolutamente perfeita e deixar os dentes realmente lisos e polidos e fazer com que o paciente sinta que ficou liso e polido e ao final fazer uma consultoria em saúde. Por quê? Não é só para falar assim, olha, tem que escovar os dentes 3 vezes ao dia, tá? E tem que passar o fio dental 3 vezes ao dia e tem que voltar de 6 em 6 meses. Isso nem entra mais na cabeça do paciente, porque deleta. E tem até um circuito cerebral que diz sobre a lembrança e o aprendizado e o esquecimento. Tudo aquilo que já escutou muitas vezes, que é muito comum, o cérebro tem uma função maravilhosa. Ele esquece de coisas que já são entendidas como sabidas. E ele começa a captar tudo aquilo que é entendido como novo. Portanto, se você está sempre repetindo as mesmas coisas, não tem nada de novo, o paciente não vai escutar. Ele vai esquecer, porque uma das funções do cérebro é esquecer tudo aquilo que é rotineiro. E é por isso que às vezes nós adultos vemos o tempo passar tão rápido, porque a gente faz tudo isso há muito tempo, é tudo tão rotineiro, e porque a gente esquece aquilo que foi repetitivo. E a mesma coisa na higiene bucal. A gente tem que fazer isso uma experiência, uma coisa única. Ninguém falou isso pra mim, ninguém fez assim pra mim. Isso é único, maravilhoso e é tudo que a gente vai estar falando nessa temporada de lives. Enfim, a dica 5 é que você precisa ser um dentista orientador e consultor. Portanto, o orientador e consultor é assim, ó, você vai fazer uma consulta médica, uma consulta no advogado, uma consulta no X profissional que for. Você vai comentar e o profissional vai te dar a justa solução para o problema que você tem. Essa solução para o problema que você tem é uma consultoria. Se o dentista, e eu já fui nisso, tá? Eu tinha uma orientação padrão, eu falava a mesma coisa para todo mundo. Eu tinha um padrão, eu tinha um protocolo de orientação de higiene. E eu falava o mesmo protocolo para todo mundo. Até me cansava falar aquilo. E se aquilo me cansava, era cansativo para o paciente também. E se ele retornasse, ele ia ouvir a mesma história. Horrível, né? E é por isso que hoje eu entendi, e isso nenhum livro me ensinou. Eu aprendi isso pela experiência e repasso isso para vocês. Você precisa dar uma consultoria. Você vai dar orientação para o caso dele. Você vai dar a dica de higiene para o caso dele. O produto de higiene para o caso dele. Você é um consultor e o paciente vai ter que ter o entendimento de que esta orientação ela é única, ela é personalizada para o meu caso, para o meu estilo de vida, para o jeito que eu tenho, para a minha pressa ou preguiça ou tempo para escovar que eu tenho, para a minha habilidade manual específica, para a minha suscetibilidade ou não à doença cárie ou doença periodontal. Isso é consultoria. E o paciente sai dali entendendo mais do seu processo de saúde e doença, ele sai dali sabendo mais sobre a sua situação bucal, porque, por exemplo, um adolescente de 17 anos, ele tem necessidades bucais totalmente diferentes de uma pessoa de 60 anos, cheio de restaurações, próteses, pontes e implante. Então, pensa assim, aquela pessoa que tem uma faculdade de odontologia na boca, né? Tem restauração em resina, em amálgama, em ouro, tem prótese fixa, tem pôntico, tem implante, tem PPR, tem gente que tem tudo, todas as especialidades odontológicas na mesma boca. E ali tem muita coisa para acabar sendo conversada. E às vezes tem a turma do problema sistêmico, tem o diabético, tem o tabagista, tem a pessoa que tem lúpus, por exemplo, ou pessoa que tem uma doença autoimune. Todo mundo tem uma característica diferente. Se você consegue explicar isso, você é um consultor, você é único. Aí, quando você fala coisas que nenhum outro dentista falou,
o paciente se encanta e ele começa a estar com você, porque você é o dentista que é capaz de trazer uma orientação individualizada, adequada, específica para ele, e ele sente assim, esse dentista me ajudou, porque mostrou exatamente o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer. Porque ele não quer mais ouvir sobre técnica de escovação, talvez. Porque talvez não seja a técnica de escovação que ele precise. Talvez ele precise de uma dica de higiene interdental. Talvez ele precise de uma dica na vida corrida dele. E isso você precisa ser capaz de fazer. E a dica 6. A dica 6 é que a fidelização é um jogo de longo prazo. O longo prazo é pensar que eu quero que este paciente que veio no meu consultório, ele retorne para o resto da vida. E não é ser imediatista e falar que vai fazer agora, que tem que ser assim agora, porque se for assim agora, talvez ele venha e depois ele não volte nunca mais. É sempre em longo prazo. O segredo de conseguir fazer retornos no longo prazo é uma abordagem absolutamente ética e honesta. É assim, ele precisa entender que se você está falando que ele tem que voltar daqui 6 meses, você tem que dizer que tem que voltar daqui 6 meses e dizer o porquê ele tem que voltar daqui 6 meses. Qual a justificativa? É sangramento da sondagem, risco à cárie, é prótese complicada, a higiene ruim, é problema sistêmico, é diabetes alterado, é tabagismo, é perda óssea por conta do tabagismo, é preciso de um ajuste oclusal, ou preciso revisar a oclusão daqui 6 meses, ou porque a higiene tá boa demais, boa, não, mas volta daqui 6 meses porque tem que voltar. Não, porque tem que voltar, não tem justificativa, não tem conhecimento, não tem lógica nisso. Ele não volta. O pensamento equivocado de vai ser venda recorrente, eu vou ter caixa, vou ter dinheiro no bolso, é muito bom, mas o paciente vai voltar 4 vezes ao ano, de 3 em 3 meses, mas ele vai voltar só aquele ano, depois ele não volta mais. Porque se você está falando que vai dar problema e não deu, é mentira. Porque você está falando que daqui 3 meses vai dar problema e não deu. Não deu. Ah, então não dá. Ah, tá voltando daqui 6 meses, daqui 6 meses vai dar problema. Qual o problema? O que vai dar? Não vai dar nada. Ah, mas tem que vir, porque tem que ver. Não, você não sabe antecipar, você não entende de etiopatogenia. Tem que entender de etiopatogenia. O paciente tem que entender. O que é que vai acontecer daqui 6 meses? Sangramento quando passa fio dental. Isso é ruim? É ruim, é hora de voltar. Explica a etiopatogenia. Daqui 6 meses vai desfiar o fio dental, porque o dente vai ficar áspero, porque tem cálculo. O cálculo vira cabaninha, vira esconderijo de bactéria. Tem que voltar. Ah, é por isso. Ah, porque você tem uma prótese sobre implante, tem uma prótese tipo protocolo, que você ainda não consegue escovar do jeito que deveria. Estamos aqui em 8 dicas e nós paramos na dica 6, que é você ser muito ético e honesto. O paciente precisa entender que isso precisa ser muito claro, muito certo, e você está sendo absolutamente honesto em dizer o porquê ele vai voltar. E aí, a dica 7 é que você tem que ter novidades. Se você é um dentista que entra ano, sai ano, e você está falando as mesmas coisas, está fazendo as mesmas coisas, o paciente pode pensar que talvez tenha alguma coisa nova, né? Todo mundo quer saber o que tem de novo. E é por isso que vocês têm que dizer que vocês estão fazendo um curso. Esse curso novo, com um jeito novo de enxergar as coisas. E é por isso que o meu jeito de trabalhar é diferente, porque eu me atualizo. Tem que dizer isso. E aí, você tem que ter novidades. Que tipo de novidade? Você tem que estar antenado sobre todos os produtos de higiene bucal. Quais são as indicações desses produtos de higiene bucal? O que é que vai falar para ele? O que é que não vai fazer? Você tem que saber sobre qual é o paradigma atual da doença periodontal, o que mudou. Se você não sabe, tem que acompanhar aqui no Periodiária para conseguir entender. O que mudou, o que não mudou, como era, como é que não era, o que vai ser de diferente daqui para frente e tudo mais. Você tem que saber o que é que tem de novo da ciência
para o problema sistêmico que cada vez mais pacientes têm, cada vez mais pacientes com comorbidades, hipertensão que interfere na gengivite, diabetes que interfere na gengivite, doença autoimune que interfere na gengivite, problemas cardiovasculares que são inflamatórios que alteram na gengivite, obesidade que interfere na gengivite, doença periodontal. Tá sabendo explicar isso? Tá sabendo dizer o que é que você pode dizer? Tem alguma orientação nova? Tem uma dica nova? E aí os meus dentistas peridiária estão dando poção da limpeza, que é o evidenciador de placa, em que seja o corante de bolo, ou o evidenciador em flaconete, o que quer que seja. Ter mostrar para o paciente essa coisa nova de que ninguém mostrou isso de novo, ninguém trouxe isso de novidade, é muito legal. Isso traz um entendimento de que isso é diferente, esse dentista tem valor, ele é diferente dos outros, eu vou voltar nesse dentista, vale a pena. Isso é valorizado, tá? Vale a pena voltar naquele dentista, vale a pena pagar o preço justo que ele cobra, porque o que ele entrega de consultoria, de serviço, de resultado é muito superior ao outro. O outro é baratinho, mas sobra cálculo, não fica tão limpo, não fica tão liso, não é tão legal. É tudo isso que começa a passar na cabeça do paciente. E é por isso que a dica 7 é que você tem que ter novidade. Se você não tem novidade, não tem como. Não tem como, não vai fazer a diferença. Ele vai experimentar um outro. Porque talvez ele comece a chegar, como eu falei no comecinho da live, ele chega à conclusão que limpeza é tudo igual, como tudo é igual, eu vou tentar o outro, que talvez seja mais barato. E, equivocadamente, você pode entender que ele queira o mais barato. Você compra o mais barato sempre? Você vai atrás do mais barato sempre? Você já entendeu, já fez um barato que saiu caro? Então, odontologia é a mesma coisa, como tudo. Porque, daí assim, barato que saiu caro, porque fez, não resolveu, depois teve que ir no outro de novo, né? E a última dica, que é a dica 8, para a fidelização. A dica 8 da fidelização é, você precisa aprender uma periodontia leve e atualizada. Periodontia leve, gostosa, sem bronca, sem pressão, que o paciente goste de voltar para o seu consultório. Ele tem que ter a alegria de voltar para o seu consultório, porque vai ser uma odontologia gostosa, maravilhosa, leve, agradável, vai ser bom, ele vai sentir que valeu a pena, que você vai cuidar, que você vai ter uma abordagem humanizada, que não vai doer nada, não precisa ter medo de dentista. Tudo isso vai ser melhor. Isso é uma nova abordagem, esse é um novo jeito da gente acabar trabalhando. Isso vai fazer a diferença na vida. E a pério atualizada é, muita coisa muda em todas as áreas. Tudo. Tem curso de atualização em tudo, mas de pério básica não tem, mas tem nós aqui no Peridiária. No Peridiária, a gente fala daquilo que tem de novo, aquilo que mudou, aquilo que é novo paradigma. Um dentista que fideliza é aquele dentista que consegue trazer coisas novas, que consegue dar significado para aquela pério de todos os dias, que faz aquilo realmente fazer sentido, vale a pena, é importante. Ah, mas paciente assim não tem. Tem se você conscientizar. Tem se a gente trabalhar. Nós, dentistas peridiária, nós trabalhamos tudo isso. E aí a gente vai estar conversando a gente vai estar explicando isso para o paciente.